Olá! Uma Abelha na Chuva é um romance do escritor português Carlos de Oliveira, publicado em 1953. A obra narra a história de uma família que vive na aldeia de Fontinha e que passa por momentos de tensão e conflito durante uma grande tempestade. Com uma narrativa intensa e poética, o livro é considerado uma das obras-primas da literatura portuguesa do século XX. O crítico literário Eduardo Lourenço descreveu o livro como um momento de exceção na literatura portuguesa do pós-guerra e destacou a habilidade de Carlos de Oliveira em criar uma narrativa que reflete a vida das pessoas comuns, ao mesmo tempo em que explora temas universais como o amor, a morte e a natureza. Segundo Lourenço, Uma Abelha na Chuva é uma obra de arte que transcende a realidade e se torna um reflexo da vida humana. O escritor e crítico literário Jorge de Sena também elogiou a obra de Carlos de Oliveira, destacando a sua capacidade de retratar a vida rural portuguesa de forma realista e poética. Para Sena, Uma Abelha na Chuva é uma obra-prima da literatura portuguesa que revela um autor de grande talento e sensibilidade. Outro crítico literário que elogiou o livro foi Urbano Tavares Rodrigues, que afirmou que Carlos de Oliveira foi capaz de criar um universo literário próprio, uma linguagem poética intensa e uma visão profundamente humana do mundo. Para Rodrigues, Uma Abelha na Chuva é um livro que transcende o tempo e o espaço e que se torna um marco na literatura portuguesa. Além disso, o livro também é elogiado por sua riqueza simbólica e alegórica. Segundo o crítico literário Antônio Cândido, Uma Abelha na Chuva é uma obra que tematiza a busca do sentido, a solidão e o desejo de comunicação. O crítico ressalta que o livro é um texto denso e sutil, repleto de sugestões e conotações. Outro aspecto que é frequentemente destacado pelos críticos é a habilidade de Carlos de Oliveira em construir personagens complexos e multifacetados. O escritor Antônio Lobo Antunes afirma que Uma Abelha na Chuva é um livro cheio de personagens vivas e humanas, cujas histórias são contadas com empatia e sensibilidade. Segundo Antunes, Carlos de Oliveira é um dos maiores escritores portugueses do século XX e este livro é a prova disso. Em resumo, Uma Abelha na Chuva é uma obra que marcou a literatura portuguesa do século XX, graças à sua habilidade em retratar a vida das pessoas comuns de forma poética e realista. Carlos de Oliveira foi capaz de criar uma narrativa intensa e complexa que reflete os dilemas da condição humana e que se tornou um clássico da literatura portuguesa. Por fim, é importante destacar que Uma Abelha na Chuva é uma obra que se mantém atual e relevante até os dias de hoje. A temática da vida rural, a luta pela sobrevivência, a relação com a natureza e a busca pelo sentido da vida continuam a ressoar com o público leitor. Como escreveu o crítico literário João Barreto, Carlos de Oliveira é um escritor que transcende as fronteiras do tempo e do espaço e que fala diretamente ao coração humano. Uma Abelha na Chuva é uma obra que sempre nos toca e emociona. Bom, por enquanto é isso. Forte e caloroso abraço.